Das 5 às 6 horas aqui, e eu já vou começar o nosso programa falando de pesquisa, porque tem pesquisa nova divulgada e já reflete inclusive o abandono de João Dória em relação à disputa presidencial deste ano. Vou pedir para o Edu, nosso diretor, já colocar na tela aqui para mim esse levantamento que foi feito e divulgado pelo grupo Real Time Big Data e traz Lula com 40% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro 32%, Ciro Gomes aparecendo com os seus 9%, seguidos de André Janones 2%, Simone Tebet 2% e Luciano Bivar do União Brasil com 1%. Vamos para a próxima página, produção, por favor. Tá aí, ó. Simone Tebet 2%, Bivar 1%, temos 9% daqueles que disseram que vão votar nulo, branco ou que não querem nenhum desses nomes, e 5% dos entrevistados não souberam responder a pergunta. Pelo Poder Data, Lula aparece com 43% das intenções de voto contra 35% de Jair Bolsonaro. Para o segundo turno, Lula também lidera com 50% contra 39% de Bolsonaro. Em entrevista hoje de manhã, a pré-candidata à presidência da República pelo MDB declarou: "Não tenho dúvida que o PSDB estará conosco". Um dos principais nomes que já passaram pela equipe ministerial do presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração, inclusive, bem polêmica também, para a gente jogar aqui nessa mistura na tarde desta quarta-feira. Segundo o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, Bolsonaro não deve se reeleger devido à economia e a escândalos. A declaração de Weintraub nos leva, inclusive, à enquete de hoje, que eu vou abrir agora no portal da Jovem Pan News, para você correr no site da PAN, votar, participar. Você acha que Abraham Weintraub pode ser considerado um traidor do presidente da República, Jair Bolsonaro, como muitos apoiadores do governo dizem? É traidor? Não é? Sim ou não? Vota lá, jovempan.com.br. No final do 3 em 1 eu trago aqui o resultado parcial. Vamos conversar com o nosso time aqui, porque hoje eu tenho os nossos Rodrigo Constantino, Serrão, Marco Antônio, Piperno, para a gente poder conversar um pouco sobre essas novas pesquisas. Serrão, o que elas trazem de diferente das anteriores e quem foi o maior beneficiado com a saída do Dória? Saudações, meus amigos e amados haters. Por enquanto, por esse número aí, a pequena novidade seria um aumentinho ali no percentual de votos em Ciro Gomes. Então, em tese, pode ser que ele tenha herdado aquele 2% do João Dória. A constatação também dessa pesquisa, para quem acredita nela, né? Não é o meu caso, mas vou analisar a crença que está ali na pesquisa. A Simone Tebet se mostra uma candidata absolutamente inviável à presidência da República. Inclusive, olha, o lançamento dela me pareceu um velório. Sozinha, com pouca gente do lado, sem nenhuma empolgação, enfim, um erro total insistir nessa candidatura. E o PMDB, esse que é o grande ponto. O PMDB, ele vai se esfacelar nessa eleição em diversos apoios. Uma banda vem apoiando Lula, outra banda vai fazer uma força danada para tentar ficar com Jair Bolsonaro, mesmo que seja um apoio envergonhado, e outros não sabem o que fazer. Agora, baixa o desespero neles, porque o político nesse ano só pensa naquilo que é a reeleição. E para muita gente do MDB a coisa está complicada, o desgaste de imagem deles e dos tucanos é gigantesco, a eleição dessa turma promete ser nada fácil. Aliás, diria até quase inviável. Vamos ter alguma renovação de porcarias? É muito provável que aconteça isso. Agora, aquela turma antiga, carcomida, que não veio ao que dizer nessa atual legislatura, tem tudo para tomar um grande pau na campanha. E aí eles vão ficar naquela escolha terrível. Quem tentar apoiar o Bolsonaro, conseguir ali fingir que apoia o Bolsonaro, pode ser que tenha uma chance da boia de salvação. Quem não fizer isso vai correr alto risco, até porque, eu insisto sempre, essa candidatura de Lula só na pesquisa, porque no mundo real não dá para acreditar nela. Constantino, hoje a Simone Tebet lançando a sua pré-candidatura ao lado do Baleia Rossi e do Roberto Freire, tanto do MDB quanto do Cidadania, disse uma frase que eu queria que você pudesse repercutir aqui no 3 em 1. Ela diz o seguinte: mulher vota em mulher. Essa é uma premissa verdadeira, Consta? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Essa fala
é ridícula, né? Absolutamente ridícula, coletivista, equipara todas as mulheres. Eu fico imaginando que mulheres tão decentes, esclarecidas e, portanto, liberais ou conservadoras, como a nossa querida Ana Paula Henkel, sempre na audiência aqui, se sentem sendo comparadas a Dilma Rousseff, né? Então, vamos votar em mulher, mulher tem que votar em mulher, vota em Dilma Rousseff. Talvez homem deva votar só em homem também, então, gente alta só em gente alta, né? E por aí vai. Isso é ridículo, essa visão identitária é tosca e é parte do problema. E também explica por que a Simone Tebet vai substituir o João Dória à altura no tal Centro Democrático. Ou seja, sai de 2% e continua em 2%. Né? A saída do Dória foi tão impactante que não mudou nada no cenário político. Sempre fazendo a ressalva que eu não confio muito nessas pesquisas que colocam o ex-presidiário como grande favorito, metade dos votos no Brasil, e o cara não consegue sair na rua nem na Bahia, né? Imagina na Avenida Paulista. Então, é tudo muito tosco, Paulo. Essa terceira via é muito ridícula. Veja que ontem entrevistamos no jornal Jovem Pan o Sérgio Moro. Foi a minha primeira experiência numa entrevista com ele, diga-se de passagem. Gostaria de ter tido mais tempo ali para outras perguntas, por exemplo, falar da aliança dele com a molecada oportunista do MBL e tudo mais. Mas a postura típica do tucano, e o Moro, em essência, é um tucano de alma, né? É uma postura acovardada, politicamente correta, acende vela para esse tipo de coisa ridícula, né? De política identitária, ideologia de gênero daqui a pouco. Então, é tudo muito descolado da realidade do povo. O povo quer segurança. O povo não está horrorizado, por exemplo, com 20 e tantos mortos, bandidos, marginais com fuzis atirando numa polícia. O presidente, ele pega esse sentimento da população quando ele parabeniza a turma do BOPE. E já a imprensa fica horrorizada, chama marginal de vítima, insinua que a polícia é assassina, fala que foi massacre, e tem até jornalista lamentando que não teve mais mortes do lado da polícia, porque isso não é muito justo na concepção deles, morrer só de um lado. Então, é tudo tão desconectado da realidade do povo, da população de carne e osso, do seu José, da Dona Maria, que trabalham, que são honestos. Então é isso, fica esse discursinho, mulher vota em mulher, eu sou o centro democrático, eu vou estar junto com meus queridos amigos tucanos, e blá, blá, blá. É só um trabalho de bastidores, Paulo. Essa turma tem muito apoio de empresário, muito apoio de banqueiro, de jornalista. Eles só não têm uma coisa: o povo. Piperno, você acha que essa pré-candidatura da Simone Tebet resiste até o final? Paulo, boa tarde aos colegas. Eu tenho muita dúvida, já falei sobre isso e não vejo nenhuma chance de êxito. Primeiro porque, veja, a gente está falando do MDB, né? Um partido cujos caciques regionais, eles já manifestaram as suas preferências há muito tempo, né? Então, todo mundo sabe quem o Renan Calheiros apoia, quem, por exemplo, lá no Sul, o João Sartori apoiou, provavelmente apoia de novo na eleição para presidente. Quem, por exemplo, o Sarney, Eunício, o governador do Distrito Federal, o Isalci, quer dizer, todo mundo sabe quem essa turma apoia. E nenhum deles manifestou algum tipo de amparo à candidatura Simone Tebet. Ela se fia nessa história de ser uma mulher aguerrida e achar que mulher vota em mulher, isso também é uma bobagem, né? Imagina, por exemplo, se todas as mulheres do país resolverem votar lá em, sei lá, por exemplo, no Distrito Federal, na candidatura da Damares para senador, pelo amor de Deus. Então, não vai acontecer esse tipo de coisa. Então, veja, é uma candidatura desconectada da realidade, sim, né? Então, se o Dória, que é uma figura maior que ela, já teve todos os problemas que a gente conheceu aí, para unificar o partido, ou pelo menos para ter algum tipo de apoio mais significativo, que fosse, né, talvez relevante em alguns estados importantes, se nem ele, com tudo isso, com a máquina de São Paulo e tal, conseguiu, e veja, ele é candidato a presidente desde que foi prefeito. Não vamos esquecer, quando era prefeito, ele vivia visitando capitais do Nordeste para receber título de cidadão e tal. Se nem ele, que trabalhou tanto por isso, né, e que a gente sabe que é um político ambicioso e tal, conseguiu, não vai ser ela. É claro que ela exibe lá alguns troféus, outro dia mesmo, agora essa semana, alguns economistas importantes, Helena Landau, o Armínio Fraga, até escreveram um documento aí com propostas e
um suposto apoio à candidatura dela, mas isso é muito pouco. Então eu acho que no final das contas, imagina, Paulo, você fazer um evento de lançamento aí da sua candidatura e tal. Com 2 pessoas. Com Roberto Freire, que não se elegeu deputado federal em São Paulo, e o Baleia Rossi, que vai tentar de qualquer jeito a sua reeleição, que não vai ser fácil aqui. Então é óbvio que os apoios dela são muito minguados e eu tenho muita dúvida se essa candidatura vai até o fim. Piperno, não apenas as pessoas, mas a imagem que fica, né? Eram 3 pessoas ali falando, acho que talvez possa se equiparar, inclusive, a porcentagem que a Simone Tebet está refletindo nas pesquisas. Marco Antônio. Então, Paulo, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. A Simone Tebet, num trecho dessa fala dela, ela expôs que se não for para ser a adulta na sala, ela não sairia para a disputa, né? Não disputaria a presidência da República. Só que foi ela que literalmente se descontrolou na CPI da Covid. E ficou brava porque o ministro da CGU chamou-a de descontrolada. Falou, olha, ela está totalmente descontrolada. Quem rebobinar a fita da CPI da Covid vai ver o desempenho pífio, o desempenho alarmista, o desempenho demagógico, completamente ensandecido de Simone Tebet. E vai perceber, além disso, Paulo, que, na verdade, tudo isso que eu falei era para esconder o viés oportunista de tentar explorar esse espaço midiático que era a CPI da Covid, como foi o espaço midiático que o Dória tinha explorado nas coletivas de imprensa que ele fazia todos os dias ao meio-dia. O povo não cai nisso, o povo não engole, o povo sabe que isso daí é uma tentativa de usar a mídia, a imprensa, para se fazer de boa moça, se fazer de salvadora da República, né? E ela apontava, as considerações todas que ela fez durante a CPI da Covid, na verdade, foram uma espécie de choque de realidade para aqueles que gostavam daquele desempenho que ela teve no impeachment, no impedimento de Dilma Rousseff. Então, o pessoal tem memória. As pessoas lembravam de Simone Tebet. Qualquer conversa com amigos e familiares. Poxa, eu achava que essa mulher era séria, até vê-la na CPI da Covid fazendo um papelão com a turma, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, com essa galera jurássica do ambiente político brasileiro. Então, isso caiu a máscara, né? E eu tô adorando, vou ser sincero, o cenário político brasileiro a gente vê comendo pipoca, porque estão caindo todas as máscaras e essa terceira via que o pessoal tava incensando, Moro, Dória, agora Tebet, isso daí tá fadado ao fracasso. Tem, inclusive, um nome que ontem circulou bastante, inclusive no meio político, já teve até nota do próprio nome a respeito, que foi o ex-presidente da República, Michel Temer. Como é que vocês veem justamente essa possibilidade? Será que o Temer entraria numa dessa, Piperno? Não. O nome deles tem circulado, sim, com bastante insistência nos últimos dias. Falou-se até numa possível chapa Temer-Dória. Mas o ex-presidente Michel Temer, por mais egocêntrico que possa ser, orgulhoso da sua carreira política, ele nunca teve vocação para kamikaze, né? Ele sabe que a candidatura dele seria um voo de galinha. Ele nunca foi um político lá muito popular. Ele é um homem de bastidor, um articulador. Se você se elege para alguma coisa e tem o Temer perto de você, é claro que isso te dá uma segurança, né, para aquelas negociações que raramente vêm a público. Ele é bom disso, mas, aliás, é bom inclusive para fazer carta. Mas, de qualquer forma, não. Ele não aguenta ficar sem alfinetar. Ele gosta de dar uma alfinetadinha. Escreveu ou não escreveu uma carta? Tudo bem. Serrão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se nós não teremos essa pré-candidatura de Simone Tebet, se justamente esse movimento que o MDB está fazendo não vai até o fim, inclusive segundo o Piperno, a ausência do PSDB nesse evento também é simbólica. Só estavam os presidentes do MDB e do Cidadania. O que acontece? Vai ter candidatura própria do PSDB? Vão apoiar o Bolsonaro? Qual vai ser o movimento que vai acontecer?
vai haver uma divisão grande aí, igual eu já falei ainda há pouco, do MDB. Muita gente, alguns vão tentar pular no colo do Jair Bolsonaro de maneira de chavada, escondida. Não vão apoiar explicitamente Bolsonaro, mas vão tentar apoiar o governo como boia de salvação. Agora, o PSDB vai acabar, no fim das contas, lançando uma candidatura própria, sim. Foi um erro essa tática de jogar Simone Tebet achando que o PSDB viria com apoio garantido a ela, não vem. O PSDB sabe que se não lançar candidato a presidente, quem vai para o saco é ele. O ninho tucano vai ser mais dizimado do que já está. Pode ser uma ave em extinção, se desse mole de não disputar essa sucessão presidencial. Então, vamos lá. Eu ainda aposto que vão tentar tirar o Eduardo Leite ali, resgatar o Eduardo Leite para ser candidato. Embora ele também, nesse perfil que está aí hoje, também não tenha grande chance, não. Mas é um nome que é mais viável que a Simone Tebet e talvez fosse até mais viável que o Dória, sob um certo ponto de vista. Mas é aguardar, né? É o jogo dos desesperados contra a polarização Bolsonaro e Lula. No caso de Lula, uma jogada altamente artificial. Serrão, a Simone Tebet, inclusive hoje, quando questionada se poderia ser vice numa eventual chapa de Eduardo Leite, disse que vice não é demérito para ninguém, ou seja, não negou essa possibilidade. Constantino, vai lá. Vamos lá, circulou muito essa história do Temer aí, ele meio que já negou e tudo, mas, bom, seria típico dele, obviamente, se fosse dar um bote desses, negar até o limite, né? O Temer é um animal de bastidores, realmente. O MDB, via de regra, não tem condições de lançar um nome popular. Ele sempre foi um partido fisiológico e de bastidores, governista, né? O Ulisses Guimarães mesmo foi um fracasso, né, como candidato. Então, não acho que consiga. Mas o MDB virou esse grande centro democrático, todos eles. Qual é a identidade de um cidadania com o Alessandro Vieira, senador, que foi pelo mesmo caminho da Simone Tebet na CPI circense, como apontou o Marco? Quer dizer, fez um papelão, chegou a colocar um ator global octogenário vacinado pela Coronavac, que morreu na conta do presidente da República. Quer dizer, um negócio de pura demagogia, sensacionalismo tosco. Então, essa turma deixou as máscaras caírem. Eles estão sem discurso, sem narrativa e está desistindo 1 a 1 para ser menos humilhante a derrota. Tem uma brincadeira circulando já que o presidente daqui a pouco leva por WO a reeleição, porque falta o Lula desistir, né? Então, assim, na verdade, Paulo, essa eleição está dividida e de forma muito clara, né? O maniqueísmo aqui, ele tem sua razão de ser. Ele não é bobo, ele não é simplório, né? Nós podemos escolher entre ladrão ou governo sem escândalo, nós podemos escolher aquele que destruiu a economia do Brasil ou aquele que, apesar de uma pandemia e de uma guerra, está fazendo reformas estruturais, liberalizantes, que estão melhorando a qualidade da estrutura da economia. Então é isso que está dado. É isso que está dado, né? Aquele que quer aborto indiscriminado, aquele que defende a família e a vida, aquele que aplaude policial quando mata bandido e aquele que chora e lamenta a perda de marginais. Então, assim, está muito clara a divisão. E aí fica o quê? Essa turma da suposta meiuca piscando no fundo para o Lula, né? Demonizando o Bolsonaro e fingindo que é uma terceira via. Veja que a Simone Tebet já disse, eu sou liberal na economia, mas privatizar a Petrobras eu sou contra. Então essa é a cara dessa tucanada toda. Né? Senhores, é essa. Perfeito. Deixa eu Portela, vamos voltar então na questão do Ventral. Eu não quero aqui dar dica da qual seria o meu voto para a nossa enquete, né? Apesar do que o Weintraub está gritando que quer ser chamado de traidor mesmo, né? Até pelo veículo que ele escolhe agora da entrevista e tudo mais, né? Tá parecendo muito o Moro quando saiu do governo. Agora, veja, a crítica que a ala ideológica fazia ao Bolsonaro é que ele cedeu demais espaço e nacos do governo ao Centrão, o que aumenta muito a chance de corrupção, e Brasília tem muita corrupção porque o Estado é enorme, né? É um leviatã mastodôntico. Então, é óbvio que tem corrupção. O ponto, quando a gente fala esse governo não tem corrupção, é uma corrupção comandada deliberadamente de dentro do Palácio do Planalto, como fez o Lula, né? Então, é óbvio que a gente está dizendo agora,
todos os funcionários públicos, não tem mais nenhuma corrupção no governo agora. Claro que não consegue isso e teria que ser Deus e não o presidente da República para fazer algo assim. Então, essa acusação de que se rendeu ao Centrão é uma acusação muito fácil de fazer, muito cômoda para quem habita uma torre de marfim. Esse é o ponto, né? É tipo o João Amoedo, o Weintraub virou o João Amoedo. É muito fácil tacar pedra e falar o Bolsonaro não deveria governar com o PL, com o Centrão Fisiológico. Que legal! O que nunca ninguém apresenta é uma solução factível, viável, com essa composição que o Congresso tem hoje. Isso eu até hoje não escutei ninguém apresentar, porque o Partido Novo tem 8 parlamentares. Vamos fazer o quê? Vamos governar com o quê? Com o PSOL? Com o PT? Com o PDT? Então é óbvio que não tem muita alternativa, não tem para onde fugir. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um afastamento do presidente da República dessa ala mais ideológica que sempre foi mais ligada ao Olavo de Carvalho, né? Isso é visível. Parece que sim, né? Porque eu não sei se o Olavo estaria hoje aplaudindo o Weintraub, cá entre nós, né? Eu acho que não. Mas, enfim, não dá para falar em nome dos falecidos. Agora, me parece que tem um purismo que se mistura com oportunismo de alguns, que tem projeto de poder, né, que é ficar só atacando pedra. Eu estou preocupado com o Brasil, eu não tenho nenhum cargo que eu estou disputando, eu não sou candidato a nada, eu dou opinião, sou comentarista, eu quero o melhor para o Brasil. Então, eu não estou nesse jogo fácil de ficar atacando pedrinha de cima de uma torre de marfim, apontando o dedo e falando, ele está do lado do Valdemar Costa Neto. Bom, então tá, sai do PL. Vai para o Republicanos? Ele está do lado do fulano. Então tá, sai. Vai para qual? Né? Ele foi para o PSL antes, o Bivar, é o salvador da pátria segundo o Moro. O Sérgio Moro acha que o Luciano Bivar é o salvador da pátria e da democracia brasileira. Então, assim, nós temos que falar sério aqui. Eu estou preocupado em melhorar esse país e esse Congresso que está aí é um lixo. Esse modelo político é um lixo. Esse sistema é uma porcaria. E tem boicote e sabotador de tudo que é lado, inclusive Supremo. Né? Para cima, para o lado, para baixo, para dentro. Então, assim, tem que falar sério. Não dá para ficar nesse papelzinho de tacar pedra de cima de uma torre de marfim. Isso é uma coisa muito pouco produtiva, muito pouco construtiva. Essa é a minha opinião. Fala, Marco. E também, assim, com todo respeito ao Weintraub, mas a capacidade dele de articular as ideias que ele tem e as críticas que ele faz é bem reduzida, é bem pobre nesse sentido. Ele não transmite credibilidade quando ele fala que, numa das entrevistas que ele deu, que se o Bolsonaro ligar para ele, se retratar, fica tudo bem. Ele apoia daí oficialmente. Ele falou, não, vou continuar votando no Bolsonaro, mas só queria que ele se retratasse comigo. Parece uma coisa meio infantiloide, meio jardim de infância. E ele tá caindo exatamente... E egóica, né, Marco? Oi? Egóica também, né? Egóica. Né? Eu preciso das desculpas pessoal. Do presidente da República, do chefe do executivo. E ele vai cair na mesma laia de Simone Tebet, que daí faz essa... Como é que é o comentário? Mulher vota em mulher, Piperno. Isso daí, assim, se tem uma coisa estúpida de alguém falar, completamente cretina, é mulher vota em mulher. É o que o Constantino já falou. Ela está fazendo exatamente o jogo que a esquerda faz, a esquerda identitária. É o seguinte, lugar de fala, hein, Serrão? Então... Para falar de indígena, tem que ser indígena. Mulher vota em mulher. E daí começa a entrar nessa toada, e eu juro para você, hoje a gente está vivendo, Paulo, um movimento de, queda ainda maior de plausibilidade das discussões relacionadas ao ambiente político brasileiro, quando a gente vê, por exemplo, esse excesso de quase cassações aí que estão querendo fazer dos mandatos de parlamentares por conta de ofensa pessoal. A gente está vendo isso daí proliferar de uma maneira perigosa. A liberdade de expressão e a imunidade parlamentar estão sendo relativizadas completamente. E isso daí é rápido, é muito rápido. Então qualquer coisa, ele me chamou de feio, ele falou arroba, ele falou isso, ele falou aquilo. Começa a ficar uma discussão que, juro por Deus, parece que a gente está na 5ª série B do ensino fundamental. Quando, na verdade, e nesse ponto o Piperno ele usa esse argumento, mas de maneira que eu considero errada,
Tá cheio de coisa acontecendo no Brasil, a reforma silenciosa do Ministério da Economia, uma série de propostas privatistas, privatizantes do governo federal que deveriam ser a pauta. E não essa bobagem que a gente fica escutando de Simone Tebet e Weintraub sobre a presidência da República, que mostra só ego ferido e projeto de poder vazio. Piperno, inclusive, Serrão, já vou te chamar, mas inclusive uma ala do PSDB está se reunindo com Tasso Gereissati para tentar convencê-lo a sair candidato. Então não seria nem Eduardo Leite nem João Dória, Piperno, seria O nome Tasso. do Tasso já foi falado lá atrás, Paulo, quando o PSDB realizou as prévias. Aliás, gastou 12 milhões de reais para isso, rasgou dinheiro, né? E naquele momento o senador disse que esse projeto não fazia parte aí do horizonte dele e acabou, então, participando da campanha de Eduardo Leite, pediu votos para o Leite e tal, mas se eximiu dessa responsabilidade. Agora, é sempre um nome que acaba, de vez em quando, sendo recuperado, até porque é um quadro importante, um dos últimos, aliás, da velha geração de tucanos, né, daquela geração que acabou governando o país. Agora, sobre o Weintraub, pode dizer o seguinte, né? O que o Weintraub faz é um roteiro traçado por vários dos ministros que deixaram o governo. Inclusive, ele disse ontem, né, nessa entrevista, que provavelmente não vai votar no Bolsonaro e que, embora não se possa culpar o presidente por corrupção que ocorre no governo, segundo ele, o presidente é cúmplice, porque sabe, tá lá, ele que disse. Então, veja, Paulo, essas denúncias, elas vão se multiplicando todo dia. E uma coisa é ser, por exemplo, gente de oposição da esquerda falar, porque, sabe, eu suspeito que haja alguma coisa de errado nessa ou naquela pasta. Outra coisa de gente que esteve lá. Você é o cara de esquerda que fala as entranhas do governo. Você é o cara de esquerda que não, fala o que eu estou dizendo... Até papagaio fala, tem que ter uma evidência, um indício. Agora, você vê, por exemplo... Todo mundo percebe que existe um oportunismo, fala um com base na interesse. suspeita. Existe o quê? Existe um interesse. Claro que existe um conflito de interesse. Ele é um candidato, ele conhece as entranhas do governo, segurou até agora, fala, bom, agora eu sou candidato, vamos jogar isso para fora. Agora, veja, hoje, por exemplo, também foi assunto, né? Piperno, só me dá um minutinho, porque o presidente da República está lançando, inclusive, um programa de crédito bancário neste exato momento no Palácio do Planalto e vai começar a falar, certo? Ainda não, Edu? Daqui a pouquinho o Bolsonaro vai entrar ao vivo aqui justamente para comentar a respeito desse programa que está sendo lançado hoje em Brasília e falando da questão de crédito, obviamente a gente também está falando da questão social, tem tudo a ver com as eleições desse ano. Por favor, conclui. Passo a palavra ao Serrão, então, porque já que ele vai entrar... Vou ser rápido e rasteiro. Como diria minha musa Juma Marruá, os tucanos estão mais perdidos que Inhambu em festa de Jacu. E o mesmo raciocínio vale também para o Weintraub. Que doideira, não chego a dizer que ele seja traidor, ele não está ainda nesse grau, mas está se encaminhando para lá. No mínimo, com o presidente Bolsonaro, ele está cometendo um erro estratégico e uma ingratidão gigantesca. Por quê? É bom lembrar, ele seria a grande estrela do inquérito do fim do mundo. Ele estaria preso ou processado se o presidente Bolsonaro não tivesse lhe tirado do ministério e colocado ele num grande cargo lá no exterior. A situação de vida dele estaria péssima hoje. Então, ele deveria pensar tática e estrategicamente e não fazer uma crítica leviana ao presidente. Tem corrupção? Viu corrupção? Cumpra o papel do cidadão honesto. Vá aos órgãos competentes, ofereça a denúncia e resolva o problema. Não é para ficar falando em público, lançando leviandade. Porque isso aí causa desgaste político para ele. Até porque, Serrão, ele sabe para quem ele está dando a entrevista, né? Um veículo de comunicação opositor do governo que quer derrubá-lo. E ele sabe também qual é o único candidato que tem alguma chance, não essa que as pesquisas mostram, alguma chance de vitória. Certo. É o ladrão-mor, o quadrilheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele insinuar alguma coisa de corrupção que ele não diz claramente o que é, quem é. Insinuar que o presidente é cúmplice, não entregar o batom na cueca, igualzinho fez o Moro, né? Para ajudar, de alguma forma, uma vitória do Lula, porque é disso que se trata. Eu acho que ele está visando ajudar uma vitória do Lula. Convenhamos, então ingênuo, né? Por mais críticas que ele possa ter o presidente Bolsonaro, eu acho que ele não vai querer ajudar uma vitória do Lula. Convenhamos. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na